Olá pessoal, vamos a mais uma aula de higiene e segurança do trabalho. Essa é a aula de número 2. Nós vamos falar hoje sobre agentes agressivos físicos nos locais de trabalho, tá? Na aula de número 3 nós vamos falar mais sobre ruído, temperatura e iluminação. Hoje vai ser uma aula mais geral, tá? A gente vai começar falando das origens da segurança do trabalho. Quem quiser consultar, ter maiores informações do assunto, consultem esse livro aqui, ó, Higiene e Segurança do Trabalho, do autor Paulo Roberto Barsano. Grande parte do material que a gente alocou aqui nessa aula vem desse livro. A fonte é esse livro aqui, então eu recomendo que vocês ou comprem o livro ou que vocês acessem o livro aí, obtenham informações mais sobre o livro aí, tá, para saber mais do assunto. Aqui na aula é mais resumido, tá? Então eu recomendo que vocês obtenham esse livro aqui. Então, os princípios da segurança do trabalho, pessoal, eles remontam aí praticamente desde os primórdios da era humana, tá? Então é bem antigo mesmo. Portanto, apesar do homem ainda não saber denominar, dar nomes aos equipamentos que ele utilizava lá, por exemplo, na pré-história, tá? Ele usava procedimentos de segurança. Por que disso? Para proteger, para se resguardar, para resguardar a sua integridade física e psíquica, ok? Principalmente quando ele fazia os seus períodos de caça, tá? Então o homem Neandertal, que tem uma data aí de vida aproximada de 300 mil anos atrás, né? Ele já utilizava esses procedimentos de segurança, mesmo não sabendo os nomes dos equipamentos que ele utilizava, né? Não era definido o equipamento que ele utilizava. E aí a gente tem exemplos de vestimentas que ele utilizava na época. Então, vestimentas de couro, né? São bem comuns, né? Como esse sapato aqui, ó, tá? Couro, ou uma roupa toda protegida aqui de couro, né? Ele utilizava no período de caça, por exemplo, para evitar mordidas de animais, tá? Animais peçonhentos, ou mesmo até intempéries da época, né? Bom, saindo da idade aqui pré-histórica, né? E chegando próximo a 1750 a.C., surge aí no Império Babilônico um dos imperadores, né, o Hammurabi. Ele cria o Código de Hammurabi. Nesse código você tem mais ou menos aí 281, 282 artigos, tá, a respeito das relações do trabalho humano. Então aqui são um dos primeiros indícios de que o homem já se preocupava com a questão do trabalho, da segurança do trabalho. Onde isso pode ser visto, né, pode ser achado, esse fato histórico, você tem, por exemplo, esse monumento que a gente está vendo nessa figura. Tá? No alto desse monumento, a gente tem uma ilustração, vocês estão vendo aqui, ó, tá? Você tem aí o imperador Hammurabi recebendo de um deus, tá? Que no caso é chamado de Shamash, as leis da igualdade e da justiça. Então, nessa tábua aqui, né, esse monumento, estão codificadas as leis do seu tempo, tá? De um reino de cidades unificadas, fornecendo os códigos aí civis da sociedade da época, tá? E aí se insere as leis do trabalho aqui nesse período. E avançando um pouco no tempo, alguns pensadores antigos, tá? Já no período da Grécia, a 460 a.C. aqui, você tem o Hipócrates, que ele descreveu a intoxicação em minas que eram exploradas na época, né? Então ele apenas descreveu, tá? Mas porém ele omitiu o ambiente de trabalho e a ocupação dos trabalhadores. Beleza? Já no século I a.C., né, Lucrécio aqui estudou a respeito dos trabalhadores em minas também, e Plínio
o Velho, né, 23 a.C., escreveu o Tratado de História Naturalis, que relatou aspectos dos trabalhadores expostos a chumbo, mercúrio e poeira. Tá? E ele fez algumas descrições dos primeiros equipamentos de proteção individual utilizados. Tá? Então aqui é uma das primeiras, um dos primeiros indícios, né, que se utilizavam tipo de proteção como máscaras para evitar inalação, por exemplo, de poeira do ambiente, uma mina, por exemplo, exploração de minas, né? Então eles usavam, por exemplo, bexigas de carneiro para fazer essa proteção individual. Bom, a partir do Império Romano até a Idade Média, de acordo com esse autor aqui, Rodrigues, não foram encontrados estudos documentados sobre as doenças de trabalho. Tá? Aqui se dá devido à imposição de ordem econômica do ambiente. Tá? Então, nesse período aqui não se tem uma datação muito boa sobre esse tipo de... sobre o trabalho como um todo para o ser humano. Né? Bom, aí a gente entra aqui sobre a abordagem holística da segurança do trabalho. Então, o que é essa abordagem? Então, o acidente ele não tem uma única e exclusiva origem, tá? Mas foi gerado pela interação simultânea de diversos fatores. Então, eu tenho aqui o acidente e ele é causado por diversos fatores físicos, biológicos, psicológicos, sociais e até culturais. Então, isso aqui tá, é uma abordagem holística sobre a segurança de trabalho. Portanto, um acidente, nessa abordagem holística, um acidente desencadeia outro acidente, que desencadeia outro e assim por diante. Então, não tem uma causa única de acidente para esse tipo de abordagem. Essa é a abordagem holística. E aí, dentro dessa abordagem, a segurança do trabalho tem dois enfoques, tá, que se complementam. Então, um é o reducionista e o outro é o sistêmico. O reducionista para entender os fatores físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais com detalhes. Por exemplo, aqui, segundo esse autor, tá, no enfoque reducionista, analisando, por exemplo, o trânsito. Tá? Aconteceu um acidente de trânsito ali. A gente examina o fator isoladamente. Eu examino o estado do veículo, a pista, a sinalização, o desempenho do sistema de manutenção, entre outros fatores, tá? Mas são fatores isolados, né? Esse é o enfoque reducionista para entender o acidente de trabalho. Já no enfoque sistêmico, eu utilizo esse fator para entender as interações desses fatores no processo que produz o acidente. Então aqui, segundo esse autor, então no enfoque sistêmico, a gente estabelece relações entre fatores. Então, pessoas que não utilizam cintos, tá, que é um fenômeno cultural, ou cintos sujos e escondidos sobre o banco, hábito de não limpar cintos e colocá-los sobre o banco, fenômeno cultural. Então, aqui a gente relaciona fatores, tá, para saber por que o acidente aconteceu. Então essa é a diferença dos dois, tá, do reducionista e do sistêmico. Ok, aí a gente tem a aparição da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Ela foi criada em 1929, tá, como parte do Tratado de Versalhes, que por sinal pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Então a OIT ela é responsável pela formulação e também a aplicação das normas internacionais do trabalho. Tá? O Brasil está como membro aí da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde quando ela teve a aparição da primeira reunião. Beleza? Então a OIT ela desempenhou um papel importante na definição das legislações trabalhistas e políticas econômicas num cenário mundial por todo o século XX. No Brasil, tá, a OIT tem mantido representação desde a década de 50. Uma curiosidade aqui, tá, em 2006, tá, o Brasil lançou a Agenda Nacional de Trabalho Decente, a ANTD,
em atenção ao memorando de entendimento para a promoção de uma agenda de trabalho decente no país, assinado pelo presidente, o ex-presidente Lula, né? Essa agenda definiria o quê? Tá? Então, geração de mais e melhores empregos com igualdade de oportunidades, né? Erradicação de trabalho escravo, eliminação de trabalho infantil, entre outros. Aqui nós temos os riscos ambientais no ambiente de trabalho. Então, todo ambiente de trabalho ele é composto por um conjunto de fatores interdependentes. Tá? Então, quando um desses fatores foge ao controle, o ambiente se torna prejudicial. E aí você tem desenvolvimento de patologias de trabalho, também conhecido como acidentes de trabalho. Certo? Quais os fatores que influenciam o acidente de trabalho? Então, a gente pode ter fatores meteorológicos, topográficos e emocionais. Isso segundo o SESMIT, okay? Que é o Serviço Especializado de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho. Então, os fatores meteorológicos, então, por exemplo, a atmosfera, ela atua como um meio de propagação de poluição no ar. Ela difunde poluentes, ok? Então, esses poluentes são propagados através de vento, ok? E fatores meteorológicos, tá? Como chuva, etc. Então, os fatores meteorológicos, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, ambientes com poeira, por exemplo, vão desencadear doenças, tá? Que estavam ocultas no organismo do funcionário. Isso pode trazer doenças pulmonares, como rinites alérgicas, etc. Dentro dos fatores meteorológicos, a gente tem alguns que podem ser classificados. Por exemplo, em primários. São aqueles que são emitidos diretamente da fonte. Por exemplo, poeira em geral, composto de enxofre, monóxido de carbono. Os secundários, tá? Que são produzidos no ar pela reação entre dois poluentes. Dióxido de enxofre, por exemplo. É um exemplo aí. E os fatores naturais poluentes, que são vegetação, pólen, gotícula do mar, poeira, etc. E outros fatores que influenciam o ambiente de trabalho, aqui no caso a poluição, né? Quais as origens das poluições? Aqui eu classifiquei vários, né? Então, industrial, poluentes emitidos, né? Se eu pegar a parte de mineração, gases explosivos, poeira em geral, indústrias de papel e papelão, entre outros, tá? E por último, os fatores que influenciam o ambiente de trabalho, a classificação de partículas sólidas e líquidas, que são fumos, poeiras e névoas. Os fumos, se a partícula sólida tem menor que 1 milímetro de diâmetro, ela se classifica como fumo. Se ela tem partícula maior que 1 milímetro de diâmetro, é poeira. E partículas líquidas, né, suspensas no ar, que são maiores que 1 milímetro, são névoas. Ok? E a gente finaliza essa aula de hoje. E aqui está a lista número 1, para vocês fazerem. Tá? Questão 1, questão 2, questão 3, 4, 5, 6 e fechou, ok? Então até mais, até a próxima aula.